Você se sente meio desanimado com a sua vida? Meio triste? Acha que tudo é desesperador, desesperançoso e você olha pro amanhã e você não vê nada de bom? Você só pensa que as coisas vão piorar e piorar e piorar? E você se sente triste, bastante triste com isso? Talvez o seu problema não seja necessariamente você esteja triste com a realidade, mas que você esteja sem um propósito na vida. Há um tempo atrás, nós fomos começar uma ação missionária em uma paróquia e alguns amigos meus eles foram para lá num dia para falar com alguns jovens, né? Jovens assim de uns 10 a 12 anos. E esses jovens, eles foram reunidos, né? E esses meus amigos eles perguntaram para eles qual que era o sonho deles. E sei lá, tinha uns 10, 12 jovens e todos foram unânimes em dizer que não tinham nenhum sonho. E, bom, eu tenho mais de 30 anos, eu já tive diversos sonhos, alguns que eu já realizei, outros que estou realizando, alguns que eu deixei de lado, alguns que eu mudei, mas eu sempre tive lá uns sonhos que eu queria realizar. E hoje em dia as pessoas não têm mais sonhos. E eu vou explicar o porquê que essas pessoas não têm mais sonhos. Por que os jovens de hoje em dia, e você pode estar incluso nisso, não sonham mais. E nós vivemos em uma era de avanços tecnológicos tão rápidos que o nosso cérebro ele não consegue se adaptar e concomitantemente a isso nós vivemos um paradoxo. Nós vivemos uma época em que pessoas conseguem ser desnutridas e obesas ao mesmo tempo. Nós vivemos uma época em que as pessoas têm um QI extremamente baixo, que tem um nível de ignorância muito grande, sendo que nós temos acesso à informação instantânea. Nós vivemos uma época em que crianças de 2 anos já sabem mexer em smartphones, mas não sabem escrever corretamente o idioma. Então, as transformações que a sociedade sofreram nos últimos anos colocaram o ser humano como um rato correndo em uma roda. Você já deve ter ouvido essa expressão da corrida de ratos. Nós precisamos trabalhar muito e muito mesmo para ter o mínimo, enquanto ao mesmo tempo nós temos praticamente tudo na palma das nossas mãos e não temos nada. Nós vivemos um paradoxo bizarro em que a nossa vida se resume a trabalhar igual um cachorro e consumir o máximo de conteúdo inútil possível. Isso faz com que o ser humano ele perca completamente a capacidade de parar e refletir sobre o que ele quer, sobre quem ele é, sobre onde ele veio e para onde ele vai. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre a importância, por exemplo, do silêncio e do tédio, e isso é uma coisa que nós não temos mais. Porque, ó, vamos lá, pega uma criança de 10 anos aí. A criança de 10 anos está entediada. O que ela vai fazer? Ela vai criar cenários na cabeça dela, ela vai criar brincadeiras, ela vai procurar alguma coisa para fazer? Não, ela vai pegar isso aqui. E não precisa nem ser uma criança de 30 anos, provavelmente acontece a mesma coisa com você. E somado isso a todos os problemas e mudanças extremas que a nossa sociedade sofre hoje, como as crises econômicas, a pandemia, ou todos esses agentes de transformações sociais muito rápidas que temos, as pessoas elas deixam de olhar para o futuro. Elas começam a viver uma vida no piloto automático, vivendo só o hoje. O hoje, o hoje, o agora, o agora, o agora. O prazer que eu consigo agora, o prazer que eu consigo agora, o prazer que eu consigo agora. E elas ficam presas nesse ciclo interminável de vazio. E elas não conseguem romper com esse ciclo. E elas acabam não tendo tempo para pensar, porque a cabeça delas está cheia de informação e desesperança. Mas essa ausência de sonhos, essa ausência de objetivos, de metas, é extremamente prejudicial. Porque ao mesmo tempo que você não sabe quem você é e de onde você veio, você não faz a mínima ideia de para onde você vai. E essa vida vazia consome e animaliza as pessoas. Porque se você não sabe para onde você vai, o único lugar que você pode ir é pro próximo prazer. Apenas isso. Se você não sabe para onde vai, você vai pro seu próximo prazer. E vamos lá. O que nós mais temos hoje em dia é prazer disponível a um clique. Seja na forma de entretenimento, seja na forma de pornografia, seja na forma de comida processada, seja na forma do que você quiser.
é tudo ao alcance de um clique. Por um lado, você trabalha igual um cachorro, às vezes em escalas extremamente abusivas, e pelo outro, você só procura o próximo prazer, o próximo prazer. Mas você precisa romper esse ciclo. Você precisa entender que você não veio a esse mundo para isso, para agir igual um rato correndo numa roda que de vez em quando tem um prêmiozinho. Você veio para algo mais. Você veio para deixar sua marca na história. Você veio para possivelmente mudar o mundo. E para isso você precisa sonhar e sonhar alto. E não só sonhar alto, mas realizar os sonhos. E para que você consiga realizar, você precisa trabalhar. E para que você trabalhe, você precisa saber qual que é o próximo passo para a realização dos seus sonhos. Para isso, eu vou passar um pequeno mapa de como você vai descobrir qual que é o seu sonho. E não tem problema, pode ser que você faça isso a primeira vez e não descubra. Talvez você precise maturar isso na sua cabeça um tempo. Mas eu tenho certeza absoluta que quando você fizer isso, você vai sair pelo menos com uma ideia inicial. E com essa ideia você vai desenvolvendo, você vai chegando lá. Porque todo homem tem um chamado. Você também tem. Você só precisa descobrir qual que é. Então você vai pegar um dia e você vai separar pouco mais de uma hora e você vai sair com um caderno e uma caneta. E não vai sair com o celular, não vai sair com nada que possa te distrair. E aí você vai para um lugar em que você possa ficar em silêncio, de preferência um lugar com natureza, um parque, uma praça, um lugar que você sabe que você consegue até evitar que algum conhecido te encontre, porque você não fique se distraindo conversando. E você vai ficar 30 minutos sem fazer nada. Só contemplando a natureza, contemplando o canto dos pássaros, tomando sol, o que seja. Por quê? A primeira coisa que você precisa fazer para começar a pensar nos seus sonhos é desacelerar a sua mente. Se você está com tanto estímulo porque você está viciado em redes sociais, como provavelmente você está, e eu sei porque eu luto contra esse vício, todo mundo luta contra esse vício, e é um vício que pegou todo mundo e que todo mundo vai ter que lutar para sempre, infelizmente. Então você vai precisar desses 30 minutos só para sua mente desacelerar. Nesse tempo você pode observar as coisas, pensar nos seus problemas. Com o tempo a sua mente ela vai desacelerar um pouquinho. Quando você estiver com a mente desacelerada, aí você pega o papel, a caneta e você pensa: para que eu vim a esse mundo? O que eu quero realizar? O que eu posso fazer que vai mudar a vida das pessoas, que vai mudar a condição do meu país? E aí você vai sair com um esboço, mesmo que não seja a ideia final. E aí você vai escrever: e qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Porque um dos grandes problemas, assim, dos nossos sonhos e grandes objetivos é que nós olhamos o fim da jornada e a jornada parece muito longa. Mas se nós sabemos para onde vamos, nós também sabemos qual que é o próximo passo. Então você vai escrever essas duas coisas. Onde eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo final? E a outra coisa que você vai escrever é: qual que é o próximo passo que eu tenho que dar para chegar lá? Porque mesmo que seja um passo pequeno, o próximo passo é o passo mais importante que você pode dar. Porque é ele que vai te preparar pro próximo, e pro próximo, e pro próximo, e pro próximo. Imagina que seu objetivo final é subir 10 mil degraus. E aí você fica com um pensamento tão fixo nesses 10 mil que você tem medo. Só que se você subir o primeiro, cara, restam apenas 9.999. E se você subir o primeiro, você já está se aprontando para subir o segundo. Mas não perca de vista o objetivo final. E senhores, sejam magnânimos. Sonhem alto. Ter um objetivo na vida, ter um propósito na vida, vai diminuir com certeza a tristeza. Vai diminuir com certeza o desespero. Vai diminuir com certeza essa desesperança. Justamente porque, independente de quão bosta estiver a sua realidade, você sabe que você tem um objetivo a cumprir e que você não pode ficar perdendo tempo se lamentando porque o próximo passo está aí na sua cara. Meu nome é Renato Lima, eu sou personal trainer, psicoterapeuta e professor. Eu vou deixar os links das minhas redes sociais aqui embaixo, então se vocês quiserem entrar em contato para marcar uma sessão, me chama lá no Instagram, tá? Eu deixei também o link do meu webinário Destruindo a Procrastinação. Por menos de um croissant por mês, você vai destruir para sempre esse seu hábito ruim de procrastinar. E também tem o link do Tome Sua Vida de Volta, que é o curso definitivo de como vencer para sempre o vício em pornografia.
Não se esqueça de deixar o seu like, comenta aí pra me ajudar, conta a sua opinião, compartilha pros seus amigos e tamo junto. Vamos conquistar este mundo.